Olá, sejam bem-vindas ao canal Érica Secato. Hoje eu vou começar um quadro especial aqui no canal que chama Mães que Nutrem. Então eu vou conversar com algumas pessoas, algumas profissionais que vão complementar o meu trabalho de introdução alimentar, de orientação na introdução alimentar. E eu trouxe nada mais, nada menos do que a fonoaudióloga que me ajudou demais na amamentação, que me salvou no puerpério ali, a Regina Knaip. Ai, eu adorei falar esse sobrenome. Obrigada. Imagina, uma delícia, é um prazer. E eu comentei com ela que eu cheguei aqui, começou a passar um filme na minha cabeça, que eu cheguei aqui desesperada, com o Dom com 4 dias, meu Deus, meu peito rachado. E se não fosse por ela e por outras pessoas também que me ajudaram muito, mas a Rê foi, assim, essencial na minha amamentação. E a gente mantém contato até hoje, né? Meio raro, mas a gente consegue. E aí eu quis chamar ela para fazer parte aqui desse quadro do canal, com a intenção de falar sobre a introdução alimentar. Então eu queria, antes de qualquer coisa, porque eu sei que muitas mães não sabem exatamente qual que é o trabalho da fono nesse processo de introdução alimentar, e eu sempre falo que o meu trabalho é a orientação no comportamento dos pais em relação às crianças, mas às vezes as crianças precisam de algo mais específico, né, para ajudar nesse período. Então eu queria que você contasse um pouquinho primeiro como que é o seu trabalho nessa parte. Na verdade, assim, a fono, a gente trabalha com a avaliação da função, da mastigação, da sucção. Então, muitos profissionais, inclusive, não sabem a diferença da fono com a nutricionista, por exemplo, na introdução alimentar. Então, a nutricionista, ela tem um papel, assim, de te explicar quais são os nutrientes necessários, o que a criança precisa comer. A fono já faz uma avaliação da musculatura. Então, se a criança consegue sugar, se a criança consegue mastigar, a gente vê as texturas, ensina quais são os alimentos que naquela idade é adequado para aquela criança. Então, eu consigo fazer uma avaliação maior da questão funcional da criança. Só que essa questão funcional começa na amamentação. Então, os bebezinhos, quando nascem, eles não sabem sugar. É por isso que, infelizmente, você veio aqui machucado. Porque é falta de orientação mesmo dos profissionais. Então, o bebezinho precisa aprender a sugar. O que é a sucção? É músculo. Então, nossa língua é músculo, nossa bochecha é músculo, o lábio é músculo. Então, o bebê, para ele aprender a sugar, ele precisa ir no peito da mãe. Então, quanto mais o bebezinho sugar no seu seio, mais ele vai mexer toda a parte muscular do rosto. Deixa eu só tirar uma dúvida, que você falou sobre isso de aprender a sugar. Eles sugam dentro da barriga? Eles sugam a partir das 34 semanas, eles começam a sugar na barriga a sucção não nutritiva. Ah, então eles fazem uma sucção,zinha. Por isso que a gente vê às vezes dedinho na boca, só que a sucção nutritiva, não nutritiva, é aquela sucção que não tem força, é aquela... Entendi. Que é a da chupeta, a mamadeira. Entendi. No peito, o neném tem que fazer aquela sucção que ele aperta e puxa, aperta e puxa. Então, é uma musculação. É uma musculação de rosto, é isso mesmo. Então, ele leva um tempo para aprender a fazer isso. Só que quanto mais ele sugar no seio da mãe, mais musculação ele está fazendo. Por que isso é bom? Ai, o que tem a ver isso com a introdução alimentar? Porque a gente já vai preparando a musculatura da criança para mastigação. Então, quanto mais forte ficar a musculatura da criança, com mais facilidade a criança vai mastigar. Ah, mas não tem dente. Independente do dentinho, a criança consegue amassar com a E o dente gengivinha. Fica embaixo, né? Da gengiva, não é igual dos velhinhos que não tem, né? Mas tem velhinho que come também. Sim. Então, assim, o que acontece? Até os 6 meses, o nenê suga. Então, sugar né, ele gruda a língua e solta. A partir dos 6 meses, eles começam a fazer um padrão de amassamento, que a gente fala, que é amassar com a linguinha, que é isso aqui. Então, o que acontece? Até os 6 meses, o nenê vai sugar. A partir dos 6 meses, ele vai começar... Por isso que às vezes começa a dar umas mordiscadas no peito da mãe. Com dente é ótimo. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque se a gente muitas vezes começa a introdução alimentar antes da criança fazer esse movimento, isso independente dos sinais de prontidão, isso é fisiológico. A criança começa a ter dificuldade de manter aquele alimento na boca. Então, por isso que muita criança cospe, que as pessoas falam, nossa, mas vai tudo para fora. Por quê? Porque essa criança ainda não está conseguindo fazer esse movimento de amassar com a linguinha. Isso tem a ver com aquele sinal de prontidão que é a protusão da língua? Isso, exatamente. Tá. Porque aí começa a parar de colocar a língua para fora. Porque aí ele começa a fazer
esse movimento. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses sinais, né? Quais são os sinais de prontidão? Sentar sem apoio. Por que sentar sem apoio? Porque se a criança não consegue ficar assim paradinha, ela vai fazer isso. Vai tombando pro lado. Né? Se a gente mastiga tombando pro lado, a gente não consegue organizar a comida dentro da boca. Então a criança não organiza, pode engasgar. Querer pegar as coisas, né? Então assim, quando a gente tá comendo, a criança fica olhando, fica tentando pegar. Por quê? Por isso que vai dar um estímulo dela colocar as coisas na boca. Então, o que acontece quando às vezes a gente começa antes desse tempo? A gente às vezes força a criança a comer. Ai, gente, guardem essa informação. O que tem de pediatra indicando a criança comer? 4 meses, Às vezes, eu até entendo que a maioria dos casos que vem aqui é porque a mãe tem que voltar a trabalhar com os 4 meses. Só que a gente tem que ver que isso pode causar um problema sério. Então, assim, eu recebo muitas crianças com dificuldade alimentar, com recusa alimentar. E na maioria das vezes não é ligado, porque as pessoas ligam isso com autismo, ligam isso com... Hoje em dia, então, tudo, né? Tudo é autismo. Tá laudando como... Claro que tem casos que é mesmo, mas... Mas a maioria o que é? Começou a introdução errado, de maneira errada e sem orientação. Então, se a gente põe comida na boca da criança, a criança não consegue organizar, ela tá sugando ainda, o que ela faz? Ela começa a cuspir. Quando a criança começa a cuspir, o que a gente faz? Enfia a colher lá dentro. Só que aí tem o reflexo de gag. O reflexo de gag fica ali atrás, do meio da língua para trás. Que não é ruim. Esse reflexo é para proteger a criança. Por isso que elas têm... Porque quando vê que não conseguiu organizar, põe para fora. Protege do engasgo, inclusive, isso. Né? Só que você imagina a gente ficar enfiando comida dentro da boca da criança, a criança não consegue engolir, a gente enfia mais. A criança não consegue engolir, a gente enfia mais. O que acontece? A gente está dando uma informação horrível. Tá falando assim, ó, querido, você vai comer isso aqui querendo ou não. O que a gente manda pro cérebro? Que comer é ruim. Ó a parte comportamental aí também. Sim, e isso é uma angústia nossa. Porque a gente acha que a criança tem que comer, tem que comer, tem que comer. Fora isso, às vezes a criança vomita, que é pior ainda. Vomitar é horrível, gente. É horrível. Nossa, Então, se você come e vomita, o que você dá pro seu cérebro? Que aquilo não é bom, exatamente. E aí já começa tudo errado. Porque a criança fica seletiva, a criança não quer comer, com razão, né? Sim. Então, isso é uma angústia nossa. A gente acha que a criança tem que comer um prato de pedreiro quando a criança começa a comer. Nossa, não come nada, né? Não come nada às vezes. Às vezes só pega, só põe na boca, só sente a textura. E essa é a ideia, né? Porque assim... É introdução. Exato. Introdução alimentar. Introdução alimentar, gente, é pra gente oferecer coisas novas pra criança. A criança vai ter necessidade de experimentar. Então, experimentar não é enfiar um monte de comida na criança, é aos pouquinhos. Então, até o que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde? A gente sabe que tem outros casos, a gente vai falar sobre isso, que até os 6 meses é amamentação exclusiva, justamente por conta disso que eu falei também, de até os 6 meses a criança só sugar. A partir dos 6 meses a gente começa a introdução alimentar quando a criança tem uns sinais de prontidão, que isso pode acontecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois. E aí depois que a gente vai para alimentação mesmo com 1 aninho. Então, dos 6 meses até 1 aninho, o seu leite ainda é o principal alimento da criança. É claro que quando a criança começa a engatar e comer melhor, ela vai diminuindo a quantidade de... Meu filho continua mamando igual um recém-nascido. Inclusive de madrugada. Às vezes não é fome, né? Não é fome, não. Até porque ele come bastante. Come bem, tá tudo certo. Então, é isso a gente conversa outro dia. Tudo bem, corta. Voltando. Com 1 ano que a criança começa a comer comida da família, que a gente fala. Sim. E aí o leite passa a ser secundário. Sim. Então você imagina que a criança só tomava leite. Então a textura é líquida, o gosto só do leite, e a gente começa a dar texturas diferentes, gostos diferentes. Não é de um dia para o outro. Vai fazer cara feia, vai ter o gag, mas o gag saudável, né? Então, Rê, mas por que você está falando tudo isso? Onde entra a fono? Porque muitas vezes a gente faz uma avaliação da criança para ver se a criança já tem essa musculatura para mastigar e dar as orientações corretas. Então, por exemplo, a gente não fica dando comida na língua da criança, porque a gente estimula o reflexo de gag. A gente começa a dar pelos cantinhos. Olha, isso é muito interessante de falar. Porque como a gente mastiga, mesmo não tendo dentinho,
com os molares, na lateral. Então, se a gente dá a comidinha aqui, com a mão ou com aquela colherzinha de silicone para não ter risco do nenê machucar a boca, a gente já vai fazendo um exercício de mastigação. A gente já vai falando, ó, cérebro, é aqui que você tem que mastigar. Quando a gente enfia a comida aqui, o que a linguinha faz? E é engraçado você falar isso, engraçado não, né? Interessante, porque eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu lembrando dele pegando, ele pegava e ele mesmo, por instinto, assim, já colocava no... Tipo, ele não pegava o negócio pra fazer assim, ó, no meio da boca. Eu percebo que ele mesmo já tem o reflexo de levar pras laterais. Mas isso algumas crianças, porque assim, com 6 meses a criança ainda não consegue... Não, eu não sei, não tô falando exatamente com 6 meses, né, mas no processo dele, ele vai e ele mastiga com a lateral mesmo. Então, mas o que a maioria das pessoas fazem? Leva pra cá. Aqui, exato. Né? E assim, e ainda depois limpa tudo, né? Dá e limpa. Então, o que acontece? Essa parte da nossa boca, ela tem muita sensibilidade. Então, quando a gente sente alguma coisa caindo, o que a gente faz? Ou a gente limpa. Se a gente fica limpando a criança o tempo inteiro, qual é a mensagem que a gente dá? Primeiro, que tá sujo. Então, comer é sujo. E segundo, a criança perde essa noção de se autolimpar. De ver que tá caindo a comida. Que é outra coisa ruim. Por quê? Porque aí a gente tá ensinando que tem que ficar limpo o tempo inteiro. Sim. E aí aquelas crianças, né, que começam a ficar com nojo de pegar as coisas, que tem aflição de pegar as coisas. E vai melhorando, essa sujeira vai melhorando com o tempo, né? Gente, suja. Eu sempre brinco com os pais, bota uma roupa velha, dá banho depois. Se tá calor, come pelado, gente. Mas precisa ter isso. Essa questão do BLW, outra coisa pra gente conversar depois. Sim. Mas eu, como fono, o que eu sempre falo, com 6 meses a criança não tem condições de comer sozinha, nutricionalmente falando. Então, o que eu gosto? Da participativa. O que é participativa? A criança pega as coisas, ela precisa pegar, mas ainda não tem coordenação de comer sozinha. Então, ela vai pegando, mas a gente dá umas colheradas também para a criança aprender e conseguir se nutrir. Sim, né? Sim. Mas é interessante isso que você falou, porque eu acho que hoje, quando a gente fala do BLW, tá, todo mundo entra num método, né? No método. Eu considero o BLW que é você ofertar em pedaços, em diferentes texturas, e permitir que a criança pegar e levar até a boca e tudo mais, mas a gente não fica engessado a ponto de, então com 6 meses meu filho se vira, eu vou deixar ele comendo ali, eu vou tomar um café e já volto. Você tem que estar ali, né, com a criança o tempo inteiro, e é isso, né, você vai orientando, você vai dando direcionamento para ela também. Porque o BLW raiz é você dar e a criança come sozinha. Sim. Só que o que acontece quando a gente, por exemplo, deixa aquela bandeja com muitas coisas? Muita coisa. O que a criança faz? Ela se perde. Se perde. É a mesma coisa que a gente brincar com 500 brinquedos. Ela não vai brincar com nada. Então, assim, como fono, o que eu percebo? Que a gente precisa deixar a criança prestando atenção concentrada. Muito então, se a gente põe 550 alimentos e a criança fica fazendo isso daqui, se sujando inteira, que o pessoal acha lindo, mas eu como fono fico assim, ai meu Deus. A criança não está comendo, ela está brincando com a comida. Então, assim, não tem problema você deixar a comidinha ali, mas tenta fazer uma coisa de cada vez, né? Então, quando isso faz muita diferença. A gente vai apresentar um alimento, a gente apresenta aquele alimento. Então, eu vou dar uma batata doce, eu vou dar um... Porque senão a criança se perde. Sim. E aí ela não presta atenção. O que acontece organicamente, falando? Não vou deixar você falar, tá? Não, mas é isso mesmo. Porque eu vou levar eu tô aqui pra você falar. Eu falo desse canal o dia inteiro, tá tudo bem. O que acontece? Quando a gente sente um cheiro de comida gostosa, e a gente vê aquela coisa colorida, bonita, a gente ativa a salivação, o cheiro, da nossa boca já começa a gente come com todos os sentidos, eu sempre falo isso. Exatamente. Então, quando a gente vai apresentar alguma coisa para a criança, a gente dá para a criança sentir, olha que cheiroso, olha que gostoso, tal. A saliva já começa a vir. Por que isso é bom? Porque o que vai umidificar o alimento para a criança engolir, além do movimento, é a saliva. Então, a nossa digestão já começa na saliva. Então, a saliva vai umidificar, a gente mastiga, engole, vai para o esôfago e vai para o estômago. Sim. Você imagina que a gente bota um monte de coisa na frente da criança, e a criança está distraída, ou tela, né? Então, tem muita gente que bota celular, bota não sei o quê. Isso é o mal da atualidade. E é o mal porque a gente, além de tudo, a gente não digere bem o alimento. Porque a primeira coisa, né? A gente tem que estar sentadinho num lugar. Não é para sair correndo atrás da criança comprar de comida.
porque ela tá desorganizada viajando. Eles vão e eles voltam. A gente não sai correndo atrás deles. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, ai, Rê, mas a criança não fica sentada no cadeirão, você vai por 5 minutinhos, começou a chorar, a gente tira. Conversa com a criança, mas é importante voltar, porque pra gente comer, a gente tem que estar na posição correta. Sim. Porque se a gente comer assim, a gente engasga, se a gente comer assim, a gente não mastiga direito. Então, o corpo precisa se organizar. Então, tem que estar sentadinho. Quando a gente bota tudo bagunçado, a criança já não presta mais atenção. Sim. Então, pode pegar, pode pôr, mas a gente coloca uma coisinha de cada vez, porque aí vai começar a salivação, a criança vai ter interesse de pôr na boca. No comecinho, eles não, às vezes dá na cara, né, no olho, no nariz. A gente, é o que você falou, tem que estar junto para você direcionar um pouquinho, Sim. porque não tem coordenação motora. E comer junto ajuda demais, né? Porque Muito. eles começam... E é muito engraçado, porque eu vivenciei esse processo não faz tanto tempo, né? Assim, meu filho vai fazer 2 anos ainda. Quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter 2. Mas nos 6 meses, assim, eu tava muito curiosa pra saber como ia ser, porque a gente fica sabendo da teoria, é tudo lindo. E no caso do Dom, ele realmente foi direto, mas assim, a gente abriu uma banana juntos, deixei ele pegar na casca. O que ele fez? Eu tirei a casca pra ele, pegou a casca e tacou na boca, começou a comer a casca. Eu, meu Deus, tem alguma coisa aí. Mas se a gente não tá junto pra guiar, eles não vão, assim, até vão colocar na boca, mas eles não entendem que aquilo é pra comer, né? E o que você falou de colocar o prato, eu sempre costumo falar que é importante a gente observar cada criança, né? Também tem isso, né? Porque tem a teoria, mas tem o seu filho na sua casa. Então eu observei muito no Dom, assim, a primeira refeição completa dele, o primeiro almoço, eu coloquei lá, tipo, o brócolis, a batata, o peixe e tal, apresentei o prato, falei, ele vai escolher o que ele vai comer. Ele pegou, sei lá, o brócolis, e aí ele ficou lá viajando, e aí aí eu comecei a perceber que ele ficou confuso mesmo, tipo, o que eu vou pegar primeiro? Aí eu tirei, deixei ele lá, viajando com o brócolis dele, e aí depois eu fui colocando uma coisa de cada vez. Ele ficava ansioso para comer tudo. E isso é muito interessante nas crianças que têm recusa alimentar, por quê? Quando a gente coloca um prato gigante na frente da criança, o que a criança pensa? Meu Deus, tudo isso. Vou ter que comer tudo isso. E aí já começa a rejeitar. Uhum. Então, assim, é muito importante a gente entender muito isso, gente, que a introdução alimentar é pouquinho. Então, putz, ela não gostou de beterraba, nunca mais vou dar. Não, você vai dar beterraba cozida, depois você vai dar beterraba em pedacinho, depois crua, depois... Já tem estudos que falam que a gente tem que apresentar 60 vezes o mesmo alimento, de formas diferentes para a criança... acostumar com o paladar. De 15 foi para 60, né? Veja bem, gente. Então, só que é o que entra muito? A dinâmica familiar. Uhum. Então, às vezes eu pego uma família que eu falo assim, o que vocês comem? Arroz, feijão e carne. Não tô falando que é errado, tá, gente? Mas assim, a criança vai imitar o que você faz. Então, se você tá acostumado a comer miojo, a criança vai comer miojo. Se você tá acostumado a comer arroz, feijão, carne e farinha, a criança vai começar. Então, não é porque não gosta. Uhum. Então, o que é difícil, mais difícil na minha área, você tem que mudar a dinâmica da família toda. Uhum. Porque exatamente por que eu lembrei disso? Porque foi o que você falou, eles gostam de comer o que a gente come. Então, se eu não como verdura, eu não como legumes, eu não como frutas, eu não como... A criança também não vai comer. Uhum. Não que você seja obrigada a comer, mas você precisa, mesmo sem gostar, apresentar para o seu filho. Agora, se você apresenta assim... Imitação, gente, não tem... Então, assim, é muito mais essa questão de você estar disposto também a tudo isso, porque não é tranquilo. A nossa angústia, às vezes, atrapalha mais do que a criança, né? Então, quando eles começam a pegar mesmo as coisas bonitinho, levar com 7, 8 meses. Então, a gente tem que... Por que é importante a gente falar sobre tudo isso? Porque assim a gente não se angustia. A gente fala, nossa, meu filho está com 6 meses, ainda não coloca no olho. Porque essa é a coordenação motora que ele tem. Ele vai pegar, ele esmaga tudo? Porque ele ainda não tem a pinça, ele não tem... Então, essa parte que nós, profissionais da saúde, né, a TO, a fono, a gente consegue ter essa visão diferente. Todo mundo precisa ir na fono? Não. Mas eu sempre falo para os pais que vêm na amamentação, quando começar a comer, vem aqui uma vez. Uhum. Porque eu já avalio essa questão funcional e eu já explico essa questão de mastigar do ladinho, já explico a textura adequada, né? Então, hoje, às vezes, chega ainda paciente aqui que bate tudo no liquidificador, com 3 anos. Quero...
Entendeu? Meu Deus, por falta de informação. Por isso que a gente tá fazendo isso aqui, entendeu? Exatamente. Falta de informação e medo de engasgar. Só que aí, se a gente pensar que a gente tem que, aquilo que eu falei, né, de colocar no canto para a criança começar a mastigar, quanto mais batida a gente der, menos movimento de mastigação a criança vai ter, mais risco de engasgo ela vai ter. Você falou do lance das pessoas que ainda liquidificam a comida, né, que hoje não é todo mundo que sabe, mas não é mais recomendado fazer isso. Mas sei de alguns casos que isso é indicado, de repente, por algum outro motivo, para começar a introdução alimentar, sei lá, porque o bebê é prematuro, tem algum problema. Isso é indicado em alguns casos? Liquidificar e depois ir gradativamente aumentando, ou em nenhum caso? Isso só é indicado em crianças que têm alguma alteração neurológica. Né? Então a gente tem uma dificuldade de deglutição que a gente chama de disfagia. Que tem a ver com a dificuldade realmente de conseguir engolir, de conseguir ter a parte motora, algo que impede a gente de A disfagia tem a ver com a falta de força muscular? Não, a disfagia ela tem a ver com a dificuldade de deglutição. Ah, tá. Então a gente pode ficar disfágico, porque, por exemplo, um velhinho que teve um acidente vascular cerebral, um derrame. Sim. Que é uma questão neurológica, tem demência, Parkinson. Então, assim, aí são coisas diferentes. Então, eu posso ter sofrido um acidente e ter ficado com dificuldade de deglutir, mas é uma coisa funcional. Então, eu faço exercício de fono e a minha musculatura volta e eu consigo voltar a comer. Quando são questões neurológicas, então AVC, ou crianças que convulsionam, crianças com paralisia cerebral, vai além só do funcional, vai da questão neurológica. Então, o cérebro não dá a mensagem para aquela criança engolir. Então tem que fazer fono e aos pouquinhos a gente vai vendo a possibilidade ou não de mudar as texturas, mas isso são coisas muito específicas ligadas a alguma patologia. Sim. Por exemplo, prematuro, quando a gente fala de prematuro, todo prematuro tem dificuldade de comer? Não. O que acontece muito com os prematuros é que eles não são estimulados. Inclusive tem muitos profissionais que têm medo de estimular prematuros, né? Então, com prematuro, a gente faz a mesma coisa que a gente faria com qualquer outro bebê, só que a nossa expertise de profissional nos faz saber se tá na hora ou não. Então, quando a gente atende bebezinho na UTI, a gente tem que estimular para o bebezinho começar a sugar. Então, a gente faz exercício quando a gente vê que agora tá melhor, aí a gente vai uma coisinha de cada vez. Agora, falando só de prematuro que não tem nenhuma questão neurológica, é a mesma coisa de uma criança que nasceu a termo. Só vai na idade corrigida e sinais de prontidão. Exatamente, sinais de prontidão. Então, às vezes, os prematuros, eles demoram um pouquinho mais para sentar, um pouquinho mais para... E tem uns que não, tá? Você sabe, né? Temos uma, inclusive. Maravilhoso. Então, assim, o que a gente tem que vir? A gente tem que vir os sinais de prontidão, a gente vê quando... Agora, liquidificar, nunca. Ainda mais tudo junto. Socorro. Nunca, porque a gente, na verdade, atrasa o desenvolvimento da criança. Então, toda criança hoje, a gente começa com... A gente cozinha bem o alimento e dá uma leve amassada. O que é leve amassada? Não é para virar purê. Porque quando fica aqueles gruminhos, aquilo já é uma textura diferente que a criança vai ter que mastigar. Só que não tem risco, porque aqueles gruminhos, eles são molinhos. Então, por isso que a gente começa com coisas amassadinhas. Justamente para a criança já começar a ter... E aí a gente vai evoluindo aos pouquinhos. Ah, putz, a criança está conseguindo... não tem disfagia. Disfagia é o quê? A criança tosse, né? E não é o gag, tá, gente? Eu vou explicar a diferença de tosse e de engasgo. Sim. Então, a disfagia, qual que é o risco da disfagia? Da criança, em vez do alimento ir para o estômago, ele vai para o pulmão. Só que, pelo amor de Deus, gente, isso são coisas muito específicas. Crianças que têm alguma alteração neurológica, alguma síndrome associada, não vai pirar em casa, gente, pelo amor de Deus. O que acontece com o gag? O gag é um reflexo de proteção. Então, por que a criança tosse? Justamente para não ir para o pulmão. Tem duas coisas diferentes. A tosse é super normal e é uma proteção. Então, não tem problema a criança tossir. Você colocar um alimento, a criança, cough, voar tudo, ótimo. Senão a criança se defendeu. E o gag é uma coisa meio quase ânsia, né? Isso. O que é ruim? O que é engasgo? O engasgo é aquela coisa que você fica cough. Cough. Isso é engasgo. Então, às vezes, a pessoa da criança tossir já se assusta. Isso é interessante também. Ai, meu Deus. Às vezes, quando a gente faz isso... Aí faz a criança engasgar. Chacoalha a criança. A gente assusta a criança.
Então, assusta a gente e assusta a criança. E a criança não quer comer porque fica assustada. Então, o engasgo é diferente. O engasgo é cough, 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 cough. Cough, 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 cough. Isso é muito raro de acontecer na introdução alimentar. E aí, aos pouquinhos, a gente vai colocando o franguinho desfiado, às vezes dá uma umidificazinha com caldo de feijão para ser mais fácil da criança. São etapas, e né? Para quem começa com a papinha mesmo, em quanto tempo, assim, uma criança que não tem nenhuma questão, né, tá tudo seguindo normal, em quanto tempo que ela deve chegar na textura sólida? Assim, até quanto tempo que ela deve ter para estar comendo geralmente a comida de casa? 6 meses a gente amassa e dá as coisinhas para eles pegarem, para eles irem explorando, né, no olho, na cabeça, na orelha. Né? Com 7, 8 meses eles já começam a mastigar coisas mais fibrosas. O que é fibroso? As verduras, o frango, a carne. O peixe não, porque o peixe é muito molinho. O peixe é bem molinho. Então, como é que a gente sabe? Quando a gente coloca uma coisa mais fibrosa, a criança mastiga daquele jeitinho, mastiga, engole, tá tudo bem. Quando a gente percebe que a criança fica com aquele alimento na boca, mastiga, e não desce, o que eles fazem? Eles cospem. Isso é um sinal de que a criança está com dificuldade na mastigação, aí entra a fono. Aí é importante ir na fono, porque aí a gente precisa entender por que aquela criança fica com aquele alimento muito tempo na boca, vai pra lá, pra cá, é que nem quando come aqueles espetinhos de carne, que eu falo, eu não como carne, mas que aí você mastiga aquele treco gordurento, aí chega uma hora e você fala, nossa, que nojo, você tira, porque a gente não consegue dissolver aquele negócio. Então é uma defesa da criança, ela mastiga, não conseguiu, cospe. Mas isso, assim, você fala... 7, 8 meses. Mas aí você fala, procura fono se for uma coisa recorrente. Isso. Né? Porque às vezes acontece. Isso. Não, se você reparar, por exemplo, nos fibrosos, que são mais difíceis de dissolver na boca. Então, as verduras, couve, escarola, essas coisas mais fibrosas. E a carne, se você reparar que toda vez que você dá o alimento para a criança mastiga, e aquele treco não desce, porque a gente fala que tem um tempo para a criança engolir, né? Tem um tempo de transitoral que a gente fala. Então, você põe a comida na boca da criança, a linguinha vai jogando para lá e para cá. Por isso que é importante a gente estimular o lado, que a linguinha vai indo. Isso foi muito legal você ter falado, achei o máximo. Porque em vez de fazer isso, a linguinha já começa a ir para lá. Se a gente coloca um alimento mais fibrosinho e a criança fica para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, num tempo que você fala, nossa, não é normal, é porque ela não está conseguindo organizar e triturar esse alimento para comer. Aí é a hora de procurar fono. Agora, no comecinho, quando você der as coisas, a criança vai ficar, a gente só não pode ficar muito tempo. Né? Porque às vezes os pais falam assim, Rê, fica um tempão na boca, você vai brincar, tá com a comida na boca. Gente, isso é super perigoso, não pode fazer isso. Porque você bota a criança para dormir, a criança tá com a comida aqui na bochecha. Nossa, eu lembro uma vez, eu não esqueço isso. Eu dei um frango grelhado pro Dom, acho que ele tinha uns 7 meses, e ele, tipo, tava comendo normal e tal, acabou de comer, aquela sujeirada toda, vamos pro banho, tá. Aí eu deitei ele pra trocar, ele tava com uma lapa de frango, assim, ele deitado assim, mano, rindo, eu falei, meu senhor... Aí eu levantei ele e falei assim, eu não vou tentar não enfiar a mão na boca dele. Aí eu nem lembro como eu resolvi, mas eu sei que o frango foi pra fora. Eu falei, meu Deus. A gente até pode enfiar, mas a gente pode enfiar de um jeito delicado. De um jeitinho delicadinho aqui, ó, no cantinho. Não, eu acho que ele conseguiu cuspir depois, mas a primeira coisa que eu fiz foi eu tirar ele da posição deitada. Eu falei, pelo menos ele reto, eu acho que ele não vai engasgar. Aí eu fiquei lá observando e tal, aí ele conseguiu. Mas eu lembro que na hora que eu deitei ele, eu vi o frango, falei, meu Deus. Às vezes não vê. Então, assim... É tenso? Aquilo que eu falei no começo. Quando a criança começa a comer comida da família, 1 ano. O que é comida da família? Mastigar tudo, comer tudo. Então, com 1 aninho, é a parte segura que a gente tem de que a criança comeu tudo. Então, e os cortes também, né? Para cada idade tem que ser, o corte de textura, isso é muito importante, né? E atenção, que você falou, nunca deixa a criança sozinha comendo, gente. Então, assim, sempre quando eu for fazer um corte de um frango, é sempre compridinho. Por que compridinho? Porque a criança consegue segurar, colocar na boca, e se de repente a gente vir que a criança não tá conseguindo, a gente tira. Outra coisa muito errada que as pessoas fazem, as pessoas acham que quanto menor o alimento é melhor. Então, corta o bife lá, fica pequenininho. Quando a gente põe um alimento muito pequeno na nossa boca, a gente não tem a percepção do alimento. O alimento fica lá.
A gente nem vê que tem alimento na boca. Não é para dar um pedação, mas o corte, é o que você falou, compridinho, Formato, não vai né? ter perigo. Pelo menos nessa fase que Até eles o estão milho, aprendendo. né? Que o Isso. milho a gente corta na vertical os grãos, porque o grão de milho tem chance de engasgar quando a criança, antes da criança fazer pinça, né? Uva. Feijão. Ai, uva. pelo amor Uva, de Deus. gente, pelo Uva é amor o de pavor Deus. das mães, gente, na vertical. Não, e mesmo assim, eu falo assim, né, que eu como fono, eu tenho uma experiência diferente. Então, eu trabalhei Sim. em hospital. Então, eu já vi crianças engasgarem muito feio Ai. com uva. O que acontece, gente? A uva, ela é cilíndrica e ela é lisa. A laringe da criança é pequenininha. Então, se a uva vai direto, ela simplesmente para de respirar. Então, assim, pipoca, amendoim, uva, não precisa dar na introdução alimentar, gente, dá depois. Mesmo que for cortar, o pessoal fala, vai cortar só assim, eu já mando cortar em 4. É. Mas na introdução alimentar, 6 meses, não deem, né? Porque assim, é isso, tudo que é redondinho, tomatinho cereja. Ovo de codorna. Ovo de codorna. Então, assim, é muito perigoso, porque tampa mesmo a respiração. O Dom tá numas agora de não querer deixar eu cortar a uva. Gente, ele se taca no chão pra não cortar. Aí, sabe o que eu faço? Quando eu não quero comprar uma briga, eu fico segurando a uva assim. Aí eu vou cortando com o dedo. Morde, eu não vou soltar se você não morder. Aí ele, meu, dá desespero. É, porque são coisas que a gente pode evitar. Ah, gente. Que são coisas muito sérias, né? Sim. Então, faz sorvetinho de uva. Faz sorvetinho, exatamente. Mas não precisa dar uva agora, entendeu? Tem 2 anos pra fazer introdução alimentar, a vida inteira pra comer uva. Ovinho de amendoim. Não, ovinho de amendoim, gente, pelo amor de Deus. Mesmo a pipoca. A pipoca também é perigoso. Até então, uns 4 anos, né, pelo que eu sei da pipoca. Mas a explicação é essa. É que a laringe é muito pequenininha, os alimentos cilíndricos, eles prendem a respiração. E o milho da pipoca é duro, né? Tem aquela casquinha que às vezes fica... Então, assim, uma coisa de cada... segurada. Então, começa sempre, dá uma amassadinha, dá as coisas para eles pegarem, pode deixar, mas sempre com supervisão. Porque o que eles fazem? A tendência é enfiar tudo na boca. Se eles enfiam tudo na boca, o brócolis inteiro, eles não vão conseguir coordenar. Então, enfiou tudo na boca, não grita, tira devagarinho, né? É isso. A gente observar, né? Porque às vezes eles mesmo, na mesma hora que põe, percebe e cospe, mas a gente tem que estar atento o tempo inteiro, né? Não dá para piscar. E cada criança é uma. Né? É lógico que não é aquela coisa, espera que uma hora ela come. Não, isso aí não, ou se não, deixa sem comer. Não, gente, pelo amor de Deus, não deixa sem comer. Né? A criança que tem seletividade, que não gosta de comer, ela não gosta de comer, então ela tanto faz se ela come, se ela não come. Então a gente tem que reparar, é importante a gente falar dessas fases. Então até os 6 meses, a criança suga. 6 meses, começa a amassar. 7, 8 meses, tá mastigando. Então é isso que a gente precisa entender, porque assim, putz, meu filho tá fazendo tudo isso, tudo bem, não precisa vir na fono. Agora, nossa, meu filho já tem 8 meses, 9 meses, põe tudo pra fora. Tem alguma coisa errada. E esse errado, às vezes, são orientações. É um tipo de exercício que você pode fazer, né? Exatamente, que às vezes, no meu caso, geralmente são 2, 3 sessões. E era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Quais são os sinais de alerta para as mães entenderem que o profissional que ela tem que procurar é a fono? Então, você falou do lance de ficar muito tempo lá com a comida na boca e não conseguir engolir. Que mais agora que você falou? Começa na amamentação. Na amamentação. Volta. Então assim, errei, eu não consigo amamentar, eu não tenho leite. Não existe não ter leite. Existe falta de estímulo. Então o que estimula o leite da mãe é a sucção. Então o que acontece muito, que é importante a gente falar da mamadeira. Isso. Boa. Então assim, na maternidade as pessoas às vezes já dão a mamadeira para a criança, a fórmula, porque a criança não está sugando. Não está sugando porque ela não sabe sugar. Então já começa aí. Então quanto mais o nenê sugar no seu peito, mais força muscular ele vai ter para ele se alimentar e mais leite você vai produzir. Então se a gente começa a dar peito, mamadeira, além da criança desestimular, a pessoa fala que tem confusão de bico, não é confusão de bico. O que acontece? É que o cérebro condiciona que a sucção da mamadeira e da chupeta, que é a não nutritiva, é mais confortável fazer isso no peito do que fazer isso daqui. Aí, a gente não quer fazer esforço, né? Vamos lá, gente. E aí a criança começa a ficar... Acabei de nascer, já tem que fazer tudo isso. Então, tadinhos, e aí eles ficam irritados, porque eles estão com fome, porque eles eram associados 24 horas a iFood pelo umbigo. iFood pelo umbigo. Aí eles sentem fome, eles têm que sugar, eles cansam. A gente vai fazer outro vídeo sobre isso. Vamos. Mas é que acontece, a criança vai lá, a gente dá mamadeira, aí vai no molinho, aí a criança começa a rejeitar o peito porque é muito esforço. Quando a gente começa a dar muito molinho, a parte muscular do rosto fica molinha. Quando a gente começa a dar muito chupeta, a criança fica com a língua para baixo, começa a respirar pela boca. Então assim, como eu falei, outra coisa pra gente falar outro dia.
Mas, mas meu neném nasceu prematuro, eu não consegui amamentar, ele só mamou mamadeira. Ele não vai comer? Vai comer. Mas às vezes a gente só precisa prestar atenção nessa questão muscular. Então, às vezes, esses nenezinhos precisam de um estímulo. É que nem musculação. Pra gente ganhar músculo, a gente tem que ir na musculação. Só que a gente vai na musculação, pega 5 quilos, depois a gente pega 10, depois a gente pega. Mesma coisa esse bebê que não foi estimulado a parte motora do rosto, talvez ele tenha que fazer musculação no rosto, na língua. Quem faz? A fono. Sim. E não são todos os casos de todo mundo que mama madeira vai ter uma dificuldade, nada é assim uma regra geral, mas é o que eu falo, como fono eu gosto de explicar, por exemplo, criança com síndrome de Down. Geralmente as pessoas falam, criança com síndrome de Down é mole. Não, a criança não é mole, a criança não é estimulada. Então, se a gente começa desde bebê, fazendo estímulo para construir esse tônus, né? Com esse tônus muscular, essa criança vai mamar, essa criança vai comer. Mas eles têm uma tendência a ser mais hipotônico. Então, se a gente não estimula... Então, assim, é tudo estimulação. É estimular para mamar, é estimular para comer, é estimulação de fala. Então, a gente procura profissionais quando a gente vê que tá passando muito, tá assim, 6 meses, começou a introdução, é pouquinho. 7, 8 meses já tem que estar comendo um pratinho maior, já tem que estar conseguindo mastigar. Com 1 aninho já tem que estar comendo. Só que pra gente não esperar até 1 aninho, porque senão isso vira uma recusa alimentar mesmo, uma questão muito mais difícil. Com 7, 8 meses, não tá comendo ainda, não tá aceitando os alimentos, tá cuspindo, aí precisa fazer uma avaliação de... Sim. De fono. E às vezes eu sempre falo que a introdução alimentar é um trabalho multidisciplinar, né? Porque ele envolve o comportamento, ele envolve o lance da musculatura, ele envolve a parte gástrica, falei certo, envolve a parte nutricional. Então, muitas vezes é o que a Rê falou, você fica focado no, ele não tá se nutrindo, não tá comendo nada, ou tá seletivo e na real tá com uma dificuldade de mastigar. Exato. Entendeu? Ele não gosta, ele cospe tudo. Não, é porque ele tá com aquele treco lá e não consegue. Aí ele cospe por E aí me corrija se eu estiver errada. É da mesma forma, o contrário. Tipo, eu acho que a criança tá cuspindo a carne. Às vezes ela só não gostou da carne, entendeu? Nossa, gente. Entendeu? Isso acontece. Muita criança que não come carne. É muito louco isso. O meu filho não ama muito carne. Ele come carne moída, assim, mas ele não é muito... E assim, né, aí entra a parte nutricional. Porque também é cultural nosso achar que a criança tem que comer carne por causa da proteína. E tem que comer tudo, e né? leite por causa do cálcio. Gente, não. O leitinho de vaca é pro bezerrinho. Né? Por isso que os orientais não tomam leite. Não tô criticando também, pelo amor de Deus. Sim. Mas assim, hoje os animais são criados com antibiótico, com corticoide, né? E a gente toma tudo isso. Então, tem alimentos que substituem isso e que são muito mais saudáveis. Outra coisa importante que agora veio de você falar. A nossa aflição, o nosso comportamento interfere muito. Por quê? O que as mães fazem muito também? Não comeu da mamadeira. Não comeu nada, vai pro peito. Não comeu nada, vai pra mamadeira. Então, a gente condiciona a criança, não comeu nada, mas eu sei que eu vou ter meu TT, eu sei que eu vou ter a mamadeira. Então, a gente tem que também segurar a nossa angústia de a criança não ter comido aquele pratão. Ou né? Naquela refeição ele não comeu, porque aquele momento ele tava com sono, porque aquele momento ele não tava com fome, ou sei lá, enfim, tava irritado, não comeu, e de repente na próxima refeição ele vai comer. Porque não é robô. A gente não sente fome a cada 3 horas igual. A gente não sente fome todos os dias. Né? Tem dias que a gente come mais no café da manhã, tem dias que a gente come na janta, tem dias que a gente não tem fome. Por que a criança, o bebezinho, tem que ter fome a cada 3 horas e fome de comer a mesma coisa? Ele é um ser humaninho, eu falo ser humaninho. Então ele vai comer bem de manhã, à tarde não vai, porque ele tirou a soneca, porque isso é outra coisa, né? Como é que o organismo, gente, não é uma rotina... Então, geralmente, na introdução alimentar, eles vão acordar, eles vão querer mamar. A gente não vai conseguir dar um café da manhã ainda. É afetivo, né, gente? É afetivo. Muito mais do que... Chega uma fase que é muito mais do que nutritivo. Na fase do Dom, por exemplo, é total... Sim. Grude com a mamãe. E mesmo que seja mamadeira, de manhã eles acordam, eles querem mamadeira, tudo bem. Passou umas 3 horinhas, a gente oferece uma fruta, e assim, não tem mais aquela coisa, pelo amor de Deus, gente, de oferecer a fruta uma semana a mesma fruta, a criança não aguenta mais ver a fruta. Entendeu? Então, hoje também a gente já estuda e a gente sabe que não tem que ser a frutinha. Por que as pessoas indicam a frutinha?
porque a frutinha é doce. Então as pessoas acham que a frutinha é mais digestível que o paladar. Eu tenho crianças que não gostam do doce, gostam do azedo. Inclusive, o ideal é que você estimule outros gostos, né, no paladar. Imagina você dar fruta no café da manhã, fruta no almoço, fruta no café da tarde, fruta... a criança não aguenta. Lá em casa, às vezes, a gente toma café da manhã, tipo, berinjela, beterraba... É isso, batata doce. Então, aí que entra a questão da fono, é mais a textura. Então, se for dar uma batata doce, dá uma amassadinha na batata doce, ou dá a batata doce na mãozinha para a criança ir. Mas, assim, isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente atropela, né? Então, você deu a mamadeira ou deu mamar, depois você tenta dar um ovinho ou uma fruta, porque a gente vai vendo qual que é a preferência da criança. E à tarde, vou dar o almoço. Mas não quis almoçar. Aí você vai dar o leite. Não é também que vai deixar a criança passando fome. Dormiu bem na hora do almoço, vou acordar para almoçar. Não, gente, se você acordar para almoçar, a criança vai acordar pé da vida. Nossa, não vai comer, não vai dormir, não vai mais nada. Nossa, quantas vezes eu já não dei almoço pro Dom 4 da tarde, porque antes da soneca ele não aceitou, e chegou, em vez de dar o lanche da tarde, eu dei o almoço. Isso é super importante. Muito. Por exemplo, escolinha. Escolinha dá eu brinco que a escolinha dá janta às 3 da tarde. Né? O almoço é 15 para as 11. Então, assim, gente, a gente tem que entender o nosso filho. Não adianta você vir aqui e falar assim, você tem que dar almoço meio-dia, porque o Dom vai sentir fome em 1 hora. Então, a gente tem que fazer testes. Eu dei meio-dia, não comeu nada. Então eu dei 1 hora. Isso é uma das coisas que mais ajuda a introdução alimentar. A gente começar a entender o ritmo do nosso filho. E a fórmula, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o leite materno não. O leite materno você pode dar comida e dar o leite materno. A fórmula tem que esperar 1 hora. Porque senão ela tira o ferro da comida. E a criança já tem uma dificuldade de absorver ferro, né, nessa idade. Tanto que praticamente todos fazem reposição de ferro, suplementação, né, de ferro. Então, isso são coisas que também às vezes as mães não sabem. Então, não comeu, ou comeu um pouquinho, eu dou a fórmula. Né? E aí você tá lascando um pouquinho que ela comeu, às vezes, né? Mas eu acho que é muito assunto pra gente falar tudo do mesmo... Sim. Mas é isso, Rê. Você acha que tem mais alguma coisa que é importante falar, assim, para as mães que estão entrando nessa jornada da introdução alimentar e que, assim, às vezes se sentem perdidas relacionadas ao seu trabalho mesmo, ao que a fono pode colaborar, além de tudo que você já falou, né? O que você falaria, assim, para essas mães, nessa observação do cuidado, dessa parte da mastigação, enfim? Primeira coisa é assim, a mãe já nasce com um treco que chama culpa, né? Ele nasce um treco pendurado, que eu imagino que é uma criança pendurada em outra criança. Então, a mãe não tem que procurar ajuda desde a amamentação. Eu não tô conseguindo amamentar, eu não tô conseguindo... Você não tá conseguindo porque você é ruim, porque você não aprendeu. Mas quem faz isso? Né? E aí a gente entra em outros assuntos, né? Porque tem muita gente hoje, fazendo consultoria de amamentação. Não tô falando mal das consultoras, tem ótimas, inclusive. Mas cada um no seu quadrado. Então, assim, quem avalia a sucção, a fono, é a única profissão que avalia a sucção. Então, eu tenho que entender se esse nenê tá com dificuldade de amamentar, porque a mãe não aprendeu e ponto, ou porque esse nenê tem uma dificuldade de sucção. E aí, quem vê isso é a fono. Então, já começa por aí. Tá. Né? Tentou amamentar, não conseguiu, não é para ficar machucada, não é para doer, isso não é normal. As pessoas falam, dói mesmo, assim mesmo, caleja. Não, gente, não é para doer. Tá doendo, tem alguma coisa errada. Aí você tem que procurar um profissional especializado, que aí seria a fono especialista em amamentação, porque também tem fono que não faz isso. Assim como eu não trabalho com audiometria. Mesma coisa a introdução alimentar. Putz, eu tenho que dar, não tô conseguindo. A primeira coisa que eu falo é a angústia da mãe. Você não tá conseguindo? Já procura ajuda. Você não tem que conseguir, né? Você não tem que, eu tenho que fazer. Não, putz, eu não tô conseguindo. Nossa, às vezes terceirizar. Já procura ajuda. Não precisa ser necessariamente na questão motora. Eu não preciso procurar a fono porque meu filho não tá conseguindo mastigar. Eu posso procurar porque eu não estou conseguindo lidar com isso. E aí, às vezes, algumas dicas que eu dou, né, de como dar... de como deixar a criança pegar, como é a textura, isso já deixa a mãe mais calma, e aí flui melhor. Sim. Então, acho que o principal é isso. Assim, as pessoas que eu atendo, às vezes, vêm com algumas angústias que, mudando o comportamento delas, já muda tudo. E, às vezes, não. Às vezes eu falo, olha, você precisa procurar ontem mesmo, uma mãe estava falando comigo, e aí ela, enfim, estava pedindo atendimento, e falou assim, olha, o seu caso, você precisa ir numa nutricionista, porque você quer saber como...
fazer o aporte calórico necessário para o seu filho. Então, isso aí não é, tipo, cada um no seu quadrado. Né? A gente se complementa, mas cada um no seu quadrado. Mas é quando que eu sei disso? Por exemplo, você trabalha com as mães. E aí você vê que a mãe tá muito angustiada, mas a mãe tá muito angustiada não é só por angústia de mãe, é porque assim, será que ele pode comer isso? Isso aqui ele vai engasgar? Mas e se eu der isso daqui? Aí entra fono. Porque aí eu vou dizer, ó, essa textura é segura. Ou, melhor ainda, que eu acho que é o mais importante, quando você faz uma avaliação com uma fono especialista, e eu falo pra você, tá tudo bem, seu filho não tem nada. Isso aí tira, porque aí já começa a pensar, será que tem alguma coisa? Será que tem autismo? Agora todo mundo é autismo, gente, pelo amor de Deus. Será que é autista? Será que não tá aceitando porque tem problema de tem aquela questão sensorial que agora também tá todo mundo. Sim. Então assim, quando você vai num profissional, tira o peso das suas costas. E às vezes você vai falar, olha, você precisa ir atrás de uma TO, por exemplo, entendeu? Mas é muito difícil. Sim. A maioria das recusas alimentares é por erro na introdução alimentar. Então eu acho que isso que é importante, você vir na fono quando você tá se sentindo insegura mesmo. E aí já te tira um peso, vai avaliar seu filho, vai dizer, não, realmente, se tiver alguma questão de mastigação, a gente vai trabalhar isso, e tudo bem, né? Sim. Eu trabalho com comida, então eu vou estimular a criança a mastigar com a comida. Então, e não precisa saber tudo, gente, vocês não têm que dar conta de tudo, vocês não são fono, vocês não são nutricionistas, vocês não são psicólogas. Então, quem trabalha com consistência, mastigação, é a fono. Tá com dificuldade, é obrigação minha, não é sua. Maravilhoso. Isso que você falou, maravilhoso. Porque isso já tira um peso, né? A gente, como mãe, é isso. A gente quer também saber tudo, porque a gente fala, putz, eu sou mãe dessa criança, como assim? Eu não tô conseguindo dar conta. E cara, você é mãe dessa criança, mas você não estudou pra fazer medicina, você não é fonoaudióloga, você não é nutricionista. E não tem que ser. Tipo, não tem como ser. E não tem que ser. Eu falo que mãe não tem que nada. Coloca assim na geladeira, eu não tenho que nada. Entendeu? Você não tem que nada. Os profissionais estão aí pra isso, né? Exatamente. Como as pessoas te encontram? Tem o meu Instagram. Que eu vou escrever na descrição do vídeo. Assim, Instagram, gente, eu não sou muito da internet. E que isso é uma coisa importante de falar também. A gente tem que seguir pessoas que falam coisas pertinentes, só que é difícil para as mães saberem o que é pertinente. Porque não é muita, né? É muito. Então tomem cuidado com a internet. Né? Então, isso é importante também. Ajuda e atrapalha. Ajuda muito no comportamento. Por ela ser mãe, ela vai te ajudar muito de como você lidar com a criança, o que pode fazer e tal. Eu, Regina Fono, vou ajudar nessa questão mais técnica. Com a criança em específico, né, também. Não fiquem jogando no Google, gente, porque o Google das coisas, a pior coisa que existe, vai dar no Google. Né? Só angustia mais. Então, procure os profissionais adequados. Né? A questão de mastigação, de consistência, é fono. A questão de nutrientes é a nutricionista, né? Então, a gente precisa procurar, é que infelizmente é o que você falou, muita gente não sabe que a fono faz isso. Sim. Ainda bem que a gente está aqui para falar sobre isso. Sim. Então, onde me encontra? Onde te encontra? Me dá meu celular? Eu vou anotar o celular dela aqui. Porque eu não sou muito mas às vezes as pessoas me mandam. Você atende a domicílio também ou não? Depende do endereço. Tá. Porque é o que eu falo, a minha agenda, graças a Deus, é bem cheia. E São Paulo, para você ir a domicílio, é uma coisa... Então, assim, eu atendo mais domiciliar os bebês recém-nascidos. Porque eu sei como é difícil das mães saírem e tal. Introdução alimentar, geralmente não, porque eu tenho que ir toda semana na casa... E eu não consigo ter essa coisa do trânsito, de ficar 1 hora e tal. Mas, assim, em casos específicos, se for fazer avaliação, eu consigo. Sim. A gente tá aqui no consultório da Rê, ela tem consultório... É Morumbi aqui? Morumbi. É Jardim Guedala, mas é Morumbi, Butantã, gente. Mas assim, é o que eu falei, que às vezes é uma vez. Né? Às vezes uma orientação bem dada é uma vez e você vem e acabou. Eu atendo aos sábados mães que moram, eu falo que mãe que mora na Zona Leste, mora em outro país. Em outro país. Aí elas demora mais tempo pra chegar do que quem mora em outras cidades, se duvidar. Às vezes mais que o Alphaville. Tem bastante mãe que vende Alphaville. Vem mais rápido. Aí, ó. Então eu abro de sábado para essas mães que... Mas o mais importante é pensar assim, que você tem uma orientação adequada, você não vai precisar ficar se deslocando. Assim, não fique persistindo na dificuldade. Uma pergunta, em relação à introdução alimentar, existe como você atender online ou não? Eu atendo muita mãe fora do país online, porque é o que eu falei, introdução alimentar, na maioria das vezes, é orientação adequada. Tá. Não é dificuldade motora. Olha só. 99% das dificuldades alimentares não é motor. É falta de orientação adequada. Eu aposto que deve chegar um monte de mãe aqui achando que tem uma dificuldade motora, aí você fala, galera... Então, porque isso que é ruim. Só vem pra mim
Quando a mãe tá com o peito rasgado, quando o neném não ganha peso, Isso aí. quando a criança tá com recuso alimentar. Então, gente, não deixa chegar nesse ponto, né? A gente tem que prevenir. A prevenção é a melhor coisa que tem. Sim. Então, assim, dá para ser online? Dá para ser online. Quando a criança, na introdução alimentar, tá com sinais de prontidão, tá com 6 meses, porque aí a gente bota a câmera na cara da criança. Essa tela pode. E eu vou falando, vai para lá, agora faz assim. Isso ajuda muito, porque são orientações, não é terapia. Sim, Quando é uma dificuldade motora que precisa de terapia, não tem como. Sim. Agora, fez 6 meses, tá sentando, tá com... Pra você dar orientação, é possível. Às vezes uma vez só. Ai, que maravilha. Ou assim, a cada 15 dias só para eu acompanhar o almoço, assim que eu faço online, né? Acompanho, vamos mudar de consistência para a mãe se sentir segura? Enfiar a câmera lá e eu vou orientando. Que legal, olha só. Isso dá super para fazer. Super, super, super. A não ser que tenha alguma alteração que precise de terapia, mas é minoria dos casos. Legal, e também quando descobre, geralmente quando precisa de terapia, você consegue, geralmente é antes até, né? Você já começa a perceber na amamentação. Sim. É isso. Mas é muita coisa, a gente precisa falar sobre a amamentação. É isso. Muito bom, obrigada!